Mais um episódio da Carbon Mastermind, hoje trazendo mais uma pessoa empreendedora, negócios internacionais, sempre trazendo conhecimento para você. Ricardo Salles, Bom prazer dia. em tê-lo aqui mais uma vez conosco. Fala um pouquinho, quem é o Ricardo? Prazer é todo meu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo Isso aí. né? Prazer é todo meu. Ricardo vai fazer 47 anos agora, dia 20 de abril. Tá chegando. Já tá chegando. Já tá já velhinho, tive cara. cabelo igual vocês. Já tá velhinho já, hein? Sou de Osasco, mas fui criado em Piracicaba. E agora pro mundo, né? Terra da pamonha. Pamonha que não tem fábrica de pamonha. Aquele carro é o mais fake que eu já vi na vida. Eu nunca comi uma pamonha feita lá. A única pamonha que eu comi foi no Graal. Mas os carros divulgam Piracicaba, né? Você sabe, uma vez você falou isso, eu lembrei. Uma vez eu vi uma reportagem no Danilo Gentili, veio uma cantora mexicana pra cá. Aí ele abriu um isoporzinho assim e arrancou uma paleta mexicana. Ela, o que é isso? Ele, paleta mexicana. Ele falou, mas lá não tem. Como A assim? mesma coisa da pamonha do Curau de Piracicaba. E aí vai, né? Eu não conheço nenhuma fábrica lá. Como é que é trazer uma empresa multinacional para instalar e fazer toda a operação no Brasil? Olha, rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Vou responder de um jeito que não é... Eu tinha cabelo quando eu comecei. Eu tinha franja, caía no olho. Foi arrancando tudo. Não, brincadeiras à parte. Não é fácil, não. Você ser empresário no Brasil já é difícil por natureza. Eu digo que quem é empreendedor no Brasil é herói, né? Todas as dificuldades que o governo, que o mercado, que a concorrência coloca. E trazer uma empresa desse porte para cá tem que... Olha, é muita paciência, muito esforço, muita estratégia, muita dedicação e muita ajuda de quem está ao redor. E acreditar. Porque se você não acreditar, não vai. Você tá nesse projeto há quantos anos? 6 anos, João. 6 anos desde o primeiro start que Desde você o primeiro... começou as conversas com o pessoal. A gente está falando da Tatra. A Tatra hoje opera em quê? A Tatra é uma das 3 mais antigas empresas automotores do mundo, né? Hoje ela opera no setor de mineração, no setor florestal, agrícola e militar. Ela tem um DNA militar, né? O chassi dela, o backbone que a gente chama, ele é militar e ele é usado no mundo civil. É totalmente ao contrário do que as outras fabricantes de veículos fazem. Eles têm o modelo civil, eles dão uma militarizada lá. O da Tatra não, ele é um modelo militar, ele é feito para off-road com... terrenos extremos, e o mundo civil aproveita essa característica do chassi para ser mais resistente e dar mais resultado no campo. A resistência dele em relação aos outros é absurda. É então. enorme, não existe competição. Não tem comparação. Não tem concorrente, não tem. O resultado de cada 3 caminhões do concorrente, nossos 2 fazem o mesmo trabalho e o mesmo resultado. Tanto que é um dado interessante até de Tatra, né? Porque em 1923 eles criaram esse chassi único, né? E completou 100 anos, sem concorrência nenhuma. Falando absurdo, um pouquinho né? de história aqui, a União Soviética, na verdade, quando eles invadiram a Alemanha, eles invadiram aquela parte oriental da Alemanha, né? E a outra parte ficou com os Estados Unidos, Inglaterra. Só que nesse lado de cá tinha os países que chamavam Cortina de Ferro, onde a Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca, mas naquela época era a Tchecoslováquia, ela era a metalúrgica do lado comunista, né? Que se diziam as mãos mágicas tchecas, porque era todo produto feito ali, era um produto feito de excelência. E os produtos da Tatra, a característica do chassi, fez com que a Rússia conseguisse desbravar a Sibéria, e a conquista do oeste da Rússia foi com os produtos Tatra. Tanto é que lá no extremo da Sibéria existem estátuas mesmo do caminhão Tatra, falando muito obrigado por ajudarem eles a chegar até lá. A Tatra hoje, a matriz dela é a República Tcheca. Fica em Koptivnica, na República Tcheca. Fica o mapa da República Tcheca está aqui, ela fica bem na pontinha, já perto da Áustria e da Polônia. Maravilha. Hoje você vem com esse projeto há 6 anos, como você falou, trazendo para o Brasil.
em parceria, né? O Eduardo aí tá junto contigo nessa empreitada, Acho né? que eu tô até mais quieto, deixando o Ricardo falar um pouco. Eu não sei porque ele sabe mais que eu. E vocês nessa luta, eu presenciei um pouco dessa luta de vocês, nessa, né, dificuldade que tem, né? Que não é só Brasil, né? Os tchecos também têm essa dificuldade. Mas você sabe, assim, dando um gancho no que você está falando, é super interessante que existe um ponto que as pessoas não colocam, que é o problema cultural. Sim. Então, o tempo de absorver o que você está solicitando, resposta e tudo mais, é bem diferente do nosso, né? Então, você, primeiro, assim, tentando aprender, para você só entrar no processo e aprender o tempo, já é um passo Você tem que gigante. aprender como a cabeça deles funciona e eles têm que aprender como a nossa funciona, porque são realidades diferentes, né? São. Embora sejamos aí seres humanos aqui e lá, mas eu digo assim, que somos hardware e software. O programa, o software deles lá é diferente do nosso. Eles cresceram numa realidade diferente, numa cultura diferente, e nós aqui já crescemos mais com a inspiração americana do capitalismo, tudo mais rápido. Né? E lá eles têm aquela cultura deles que a gente tem que se adaptar, entendeu? Então tem esse choque cultural. Inclusive, quantas vezes eu e o Ricardo caminhando lá em Kropsvinit, né? E você caminha numa cidade antiga, com as sirenes, né, antibomba, assim... No tempo do... A gente saía para caminhar soviético. E falava, ó, que coisa engraçada, né? Porque assim, eles pararam no tempo. Né? Sim, nesse tempo que vocês estão juntos nesse projeto, falando agora um pouquinho até de Brasil, né? O que vocês tiveram de respaldo de governo, porque isso envolve governo, envolve o Estado, envolve muita coisa para implantar uma fábrica mesmo aqui no Brasil. Vocês tiveram algum respaldo disso ou zero? Nós tivemos algum apoio sim do governo, né? Eu falo que assim, ainda mais o governo do Paraná sempre teve de portas abertas para nós, a gente não pode reclamar. A questão de isenção, de imposto, isso, aquilo, não. Zero. Não teve nenhum incentivo, nem de empréstimos, isenções, etc. Isso foi tudo capital próprio. A única coisa que assim, nós conseguimos era na montagem da fábrica, sim, ter uma isenção de impostos nos equipamentos que compraram. Mas mais nada. A prefeitura também de Ponta Grossa, ela cedeu um terreno. Sim, também, sim. Teve alguns apoios. Na época né? teve um apoio, sim, mas acho que até por lei eles não conseguem. Não conseguem abrir muito. Mas uma coisa que eu tenho a dizer é que o governo do Paraná e a prefeitura lá da Ponta Grossa naquela ocasião, sim, tudo que eles puderam fazer teve ao alcance, sim. Governo federal com impostos, não tivemos muito eu fiz essa pergunta justamente porque quem está vendo a gente, às vezes está tentando entrar num projeto desse e acha que às vezes cai tudo do céu. E não, né? E vocês fizeram muito de coisa própria de vocês. Vocês acreditaram, vocês suaram e estão lutando até hoje. Inclusive, quem quer entrar num projeto desse, ele tem que ter ciência que a maturação dele leva de 3 a 5 anos. Não adianta, isso de investimento, para você poder colher depois. Então, se você já não tivesse mindset, nem começa. Pelo menos 2, 3 de planejamento, pelo menos. Pelo menos. Isso fora a equipe que vocês montaram, né? A estrutura que vocês montaram nesse projeto de quase 5, 6 anos para começar a ter o fruto disso, né? E o grande problema nesse projeto, que a gente fala de 3 a 5 anos no mínimo, né, de você maturar isso, você tem os cenários, por exemplo, passamos por uma pandemia, retardou todo o processo. E quando você retarda o processo, ele custa dinheiro. Exato. Né? Porque você não pode parar. Então, ninguém tem culpa disso. Você tem que continuar. Eu tinha planejado um X de orçamento, né? E ficou 2X por conta de 2 anos de pandemia. E aí no processo, por exemplo, no nosso nós ainda retardamos mais um pouco, porque nós mudamos também o nosso core. Então o target foi relacionado direto à defesa. Então o civil ainda vai um pouco para frente. Tá. Hoje a Tatra tem essas linhas de defesa e civil, então hoje vocês estão voltados exclusivamente à defesa. 100%. Como é essa demanda e essa conversa com o pessoal da defesa aqui no Brasil para estar implantando esse caminhão de vocês aqui? Olha, foi muito boa, viu? Porque, na verdade, o nosso concorrente, o principal concorrente da Tatra hoje no mundo é a Oshkosh. A Oshkosh ela tem uma tecnologia muito boa, mas não tem os eixos que a Tatra tem.
O Exército Brasileiro hoje, os produtos Tatra seriam ideais para o que a tropa precisa, porque a Força precisa. Não só eles, como também a Marinha e a Força Aérea também. Hoje a aceitação é muito boa, porque se você pegar de São Paulo para baixo é uma realidade, do meio de Minas para cima é outra. Então, do meio de Minas, os produtos Tatra vai fazer com que o Exército tenha uma locomoção, uma resposta para que a sociedade precisa enorme, não tem nem comparação. Entendi. Então esse projeto já está 100% já caminhando. Nós já temos alguns caminhões já no Exército, né? Aquele lançador de pontes, em parceria com a General Dynamic. Ele é um caminhão que você coloca a ponte no rio, aí a tropa passa, ele recolhe tudo, passa em cima, ele passa o caminhão também, do outro lado ele recolhe a ponte e segue o caminho. Tem também o chassi em parceria com a Vibras, do coluna vertebral hoje do Exército, que é o Astros 2020, lançador de foguete. Esse aí já temos várias unidades lá também. Então, a Marinha também tem, com os fuzileiros navais, né, o mesmo lançador de foguetes. Então, eles já conhecem bem o produto Tatra e até agora tem dado um bom retorno. E é bacana o feedback, inclusive, né, que a gente teve alguns treinamentos aqui no Brasil com os caminhões e os próprios condutores, né, colocar o caminhão 1,5 metro embaixo d'água, recolher a ponte, etc. Isso é fantástico. Isso é bem interessante. Se você coloca um snorkel nele, que já tem de fábrica, né? Ele é um caminhão refrigerado a ar. Então é o diferencial aí da concorrência. Isso já tem uma particularidade bacana, porque é o único caminhão no mundo refrigerado a ar. E da onde vem isso? Vem do Fusca em 1936, que a Tatra criou. Então é o mesmo motor que eles fizeram uma evolução e hoje tem um V8, V10, V12 da Tatra. Inclusive num combate, porque no caminhão a ar você pode estourar todos os cilindros, ficar com um cilindro, ele vai pipocando, mas ele anda. Ele anda. Não tem água ali. Se estourar uma mina, perder um eixo, ele continua andando com os outros. Ele vai embora. Porque eles são todos independentes. Totalmente. Né? Tem vida própria. Diferente, né? Falando até nisso, você falou desse tratamento, vocês fizeram também mas aí numa linha civil, numa empresa que vocês fizeram um teste com o caminhão de vocês e foi assim, resultado astronômico perto da concorrência, né? É absurdo. Isso nós fizemos na área florestal, né, numa grande companhia, que é o maior player do mercado no segmento, e rodou 6 meses lá interno e foram 27 mil quilômetros. 27 mil quilômetros. E bateu toda a concorrência. É um absurdo, sim. Os resultados foram absurdos. Manutenção, consumo de combustível, redução em horas. Conseguimos 1 hora a cada ciclo em relação aos concorrentes também. E fora que eles têm umas fazendas que eles chamam de buracos e os caminhões não saem lá de dentro sem um TC, um trator rebocá-los. E o Tatra saía sozinho. Então, assim, foi para eles fantástico, né? Sensacional. Até tem o vídeo, né, da concorrência puxando o trator, e puxando o caminhão e o motorista passando sozinho. É bem legal. Pô, legal. Esses vídeos a gente podia até colocar também no episódio. Dá para colocar. Alocar ele e colocar para o pessoal conhecer. Então a gente vai colocar o vídeo para vocês acabarem conhecendo e sentir aí como é que foi esse resultado de vocês. Você comentou comigo agora um pouquinho antes de a gente começar a gravar que vocês agora essa semana estão participando de uma feira exclusivo da Tatra, é isso? Sim, vamos participar da LAAD. A LAAD é uma feira de defesa, né? Acho que é a maior feira que tem aqui na América Latina, onde todos os produtores das indústrias de defesa nacional e internacional expõem seus produtos. E pela primeira vez nós vamos estar ali mostrando os produtos Tatra, não só para os exércitos aqui, não só para o exército aqui do Brasil, mas da América Latina toda, que todo o pessoal da região aqui da América Latina tem como referência o Brasil, né? Maravilha. Eles vão conhecer. Sabendo disso, a pergunta vocês não estão também voltados só Brasil. A América Latina inteira é o projeto de vocês. A Tatra a gente chama de Latam. Então, Latinoamérica toda é nosso. Então, a gente pode operar na América Latina toda. Do México até a Tierra del Fuego, lá no Chile, a gente pode operar. Então, tem bastante coisa para fazer por aí. Muito trabalho pela frente. Tem muita coisa boa para fazer. E essa feira vai abrir um novo horizonte, né? Porque nós vamos poder estar com toda a América Latina e não só, acho que o mundo vem conhecer, né? É uma feira assim, muito importante e eu acho que vai ser muito bacana. É uma feira que vai ser lá no Rio de Janeiro, ela acontece a cada 2 anos, se eu não me engano.
E tanto produtores nacionais mostram para países da região, como produtores de fora também mostram aqui para o nosso exército. E é uma feira 100% restrita, né? Não, ela é uma feira fechada, né? Só para o setor de defesa, só Polícia Militar, Forças Armadas e bombeiros militares que conseguem... e o pessoal da indústria consegue ter acesso a essa, entendi. Essa feira. A parte de caminhão, ok. A parte de manutenção desses caminhões, até para exército, para defesa, vocês também vão operar nessa linha? Sim, aqui no Brasil vai ser o ponto de distribuição das peças, né? Aqui o Brasil ele precisa também que alguma porcentagem seja feita aqui. Então a gente também já está estudando alguns fornecedores para produção local, e o que não der para produzir aqui a gente vai importar, vai ter o centro de distribuição aqui no Paraná. A logística aqui no Paraná. Tudo voltado aqui para Paraná mesmo. Sim, tudo no Paraná. Maravilha. O caminho que vocês estão trilhando, né? Que vocês trilharam para chegar nessa linha, aí é uma dúvida minha. Por que vocês escolheram o Tatra? Voltando um pouquinho a 6 anos, por que deu esse start de falar, é aqui que eu vou acreditar e vou fazer isso? Você sabe que foi até interessante, porque o Ricardo me ligou da República Tcheca. Ele estava lá. Estava com, inclusive, um amigo nosso, agora posso falar nosso, mas era um amigo do Ricardo, que já tinha feito alguns negócios. E ele falou, o que você acha de caminhão? Tem uma empresa aqui que quer aumentar o Cordella, quer aumentar o rate internacional e etc. E eu falei, olha, eu não entendo nada de caminhão. Mas, falei para ele, vou pensar em algo esse final de semana. E ele falou, não, mas não, sem custo, só uma ideia. Eu falei, não, deixa comigo, vamos pensar. Na segunda-feira apresentamos uma apresentação, que eu fiz até muita coisa, reduzi para 10 slides e falei, vamos lá, o mercado é esse. E o pessoal falou, vamos começar. E aí nós arrumamos um problema. A gente tinha que trazer a solução. Viram um pouco antes da pergunta, né? Que ele falou da pergunta para lá, eu vou vir da pergunta para cá. Eu tinha uma empresa de tecelagem, né? Eu produzia tecidos para fabricação de papel e celulose. É um setor bem restrito, quase ninguém conhece. E eu produzia aqui, os meus ceares, eles iam até 4 metros de largura, que é o que eu conseguia produzir. E o mercado brasileiro vai de 12 a 13. E eu não queria ficar de fora desse mercado. Então eu comecei a procurar no mundo fornecedores de tecidos até a largura do mercado brasileiro. Foi onde eu achei na República Tcheca esse produtor, que é o Pavel, né, que é o nosso amigo. E a empresa ela tem outras ramificações, né? Aí tem parte do caminhão, satélite, radar. Aí quando eu saí, eu vendi a minha empresa. Aí eu olhei e falei, a Tatra eu acho que cabe no Brasil, hein? Porque o nosso terreno lá é bem acidentado e a tecnologia dos caminhões atende. Foi aí que eu fiz a pergunta para ele e daí para frente. Que aí começou todo o projeto que vocês o negócio começou. Não é fácil não, né? Teve algumas poucas horas de sono perdida nesse projeto. Muitas. Não, muitas. E é interessante alguns pontos, porque, por exemplo, depois de mais ou menos um ano, a gente fazendo um trabalho árduo no negócio, trazendo uma turma, conhecendo, estudando muito a área de caminhão. Foi interessante que nós fomos para a fábrica e na fábrica eles nos deram... Nós tínhamos 30 minutos de reunião com todo o board, né, os donos da Tatra, etc. E vou falar que 20 minutos antes da gente entrar, eles vieram lá e falaram, vocês têm 10 minutos. Fizeram uma preparação de 1 hora, né? Slides. Tinha um helicóptero já esperando eles, que eles iam sair, eles tinham 10 minutos para nos atender, nos receber até por educação, e a gente tinha que convencer eles. Então, assim, você dentro de uma indústria que tem 173 anos, né? Tem um turnover hoje de 180 bi de euro, é uma loucura. Né? E assim, e o aspecto lá dentro bem soviético, vamos dizer, né? Tem um ar soviético, assim, é diferente tudo, né? E nós a cultura deles veio nisso, 8 minutos, eles apertaram nossa mão e vai em frente. Vamos embora. Mas um gancho desse é interessante, né? Até para o pessoal que está nos assistindo, é justamente isso. É você estar preparado para os imprevistos que acontecem. Porque você projeta 1 hora, você tem 10, você tem que apresentar aquilo e fazer aquilo à sua excelência. Mas tem uma coisa muito interessante, que aí o Ricardo lembra bem. Nós, no escritório Tatra, que nós montamos toda uma estrutura sem ter nada. Nós vamos deixar a estrutura pronta, até porque a gente queria vivenciar aquilo, nós queríamos começar a caminhar com aquilo.
Mas, no mínimo, sem contar por baixo, 30 vezes nós apresentamos um para o outro a apresentação para o board. Então nós fechávamos a sala e falávamos, vai Ricardo, posição de mão, etc. Vamos ler. E aí, Eduardo, tua vez. Então a gente assim, treinou muito para chegar lá. Então por isso que a gente conseguiu reduzir e fazer isso em 10 minutos. Mas se nós não treinássemos, nós não íamos fazer. Você tem que estar preparado, né? A probabilidade de não termos Tatra ia ser muito grande. Existem palavras-chave para isso aí, né? Resistência, persistência, resiliência. Esse que é o... E não só para esse projeto, né? Para tudo que você vai fazer na tua vida. Para tudo. É aquela coisa que muita gente fala assim, Deus abençoa. Abençoa se você estiver preparado e fazendo aquilo que Deus tem que fazer. Deus ajuda quem cedo madruga. Exatamente. Se você ficar... Não adianta você... cara, eu quero ser um empreendedor e tá na cama deitado. Vai ser difícil. Então você tem que levantar, fazer a sua parte, estar preparado que as bênçãos chegam até você. Na Bíblia mesmo diz, né? As bênçãos te alcançarão. Ela te alcança, mas desde que você faça a sua parte. Não, certeza. Você está falando de Deus aí, né? Quando você vê na Bíblia que ele dá uma promessa para alguém, sempre que ele vai falar com alguém, essa pessoa estava trabalhando. Né? Então Deus não gosta que você fique quieto na sua casa parado. Tem que fazer algo. Você tem que estar produzindo. Se você fizer, você produzindo. tem resposta. Então se você procurar na Bíblia, quando ele vai dar uma promessa para alguém, essa pessoa estava trabalhando ou fazendo alguma coisa. Não estava sentado no sofá e pensando na morte da bezerra. Exatamente. Com Pedro foi assim, pescando, né? Ele estava pescou a noite inteira, não tinha nada, voltou, volta lá, joga lá de novo. Mas... Como a própria oração, né? São 2 verbos aí, orar e ação. Exato. Então, levanta a bunda, vamos lá, vamos fazer algo que Deus vai abençoar, né? Mas você tem que acreditar, não é fácil. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no poder das palavras. Então, quanto mais você fala positivamente, aquilo que você atrai, você vai viver positivamente. Se você falar negativamente... que, o dia tá ruim, não saiu o sol, minha empresa é uma porcaria, meus funcionários são horríveis. Eles vão ser horríveis. Você está profetizando aquilo para ele. Agora, não, minha empresa é uma bênção, minha vida é uma bênção, meus funcionários são uma... Aquilo se torna um caminho de prosperidade que a gente começa a viver isso, que às vezes você até se assusta. De tanta coisa boa que começa a acontecer. Não é fácil. Você vai tomar 30 porradas, vai andar uma casa. Sim. Vai tomar mais 30 porradas, vai andar uma casa. Assim. Você vai achar no meio do caminho várias pessoas que vão desanimar. Não vai dar certo, sai disso, vai fazer outra coisa. E você vai achar uma, outra e outra ali que vai falar, não, vai dar. Principalmente os que estão próximos de você. Sim. As pessoas que mais vão te decepcionar na vida são aquelas que estão próximas de você. O que te decepciona sempre é um amigo próximo, Exato. Um parente ou alguém que você não esperava. Exato. Os outros são só da... Mas é interessante, porque quando você obtém sucesso, quando as pessoas veem, vocês estão vendendo, já está rodando, etc., mas ninguém olhou para trás. Não. O que passou, quantas noites você acordado, preocupado, orando, investindo, incertezas... E daqui a pouco você tem certeza, daqui a pouco é incerteza de novo e volta. Então, assim, aí mercado muda, é pandemia, é cada uma que passa. E fora alguns colaboradores que a gente acaba colocando e colocamos errado e você tem que consertar aquilo. Não é fácil. Dá mais trabalho ainda, né? É aquela coisa que, tipo assim, quanto mais você cria situações positivas, elas vão se tornando na sua vida dia após dia, né? E você aprende muito, a gente aprende muito com os erros, né? Não tem jeito, primeiro de tudo, né? você tem que acreditar. Você tem que acreditar que vai dar certo. Nada é impossível. Você tem que acreditar. Nada é impossível, exatamente. Acredita que dá certo. Segundo, você tem que acreditar com Deus, né? Deus é Ele que vai te dá o caminho, é Ele que vai te ensinar, de um jeito ou outro Ele te ensina. Ou Ele pede para alguém falar, mostra, né? Ou Ele te dá, você tá aquela, Ele mostra. Ele vai te mostrar, de um jeito ou de outro. Você tem sempre ali que está com Deus, você tem que acreditar. E tem pessoas chaves também no processo. Eu tenho 2, 3 pessoas aqui que foram chaves no processo para eu não desistir, para continuar. Né? Então, são poucas as pessoas que vão acreditar. E essas pessoas você mantém do teu lado. Exato. Mantém do teu lado até o fim. Até o fim. E você honra ela. Na hora boa. Você honra quem te ajudou e lembra de quem está com a faca na tua costa. Com certeza. Você não precisa fazer nada.
Nada. Mas mantém aqui. Exatamente. Não tem segunda chance. O Eduardo sabe, a gente faz algumas coisas juntos e é uma coisa que eu venho falando muito para ele, né, quase semanalmente isso. Eu quero pessoas leais. Pessoas leais do meu lado, para trabalhar junto, para estar na equipe junto, pessoas leais. Não tem lealdade, não tem problema nenhum. Águia voa com águia, urubu com urubu. Segue a sua vida, Deus te abençoe, quero que você prospere muito, mas desculpa, você não vai estar do meu lado. Sim, porque tem pessoas que têm a síndrome do escorpião, né? Exato. Então, O que é a síndrome do escorpião, para quem não sabe? O jacaré estava lá numa margem, né? O escorpião veio e falou para ele: você não me leva ali do outro lado? Ele falou: não vou levar não, você vai me picar. Por favor, eu preciso lá, eu não vou picar não. Ele convenceu, o jacaré levou ele do outro lado, chegou lá e ele picou. Mas você falou: mas eu sou escorpião, né, cara? Então, a pessoa ela vai tacar a faca na tua costa. Mais então, cedo ou mais tarde. Não tem jeito. Então, você se livra dessas pessoas. Não são um problema seu. Se ela estiver na pior ali, poxa, ora por ela, pede para Deus ajuda, mas você segue o teu caminho. Exato. E agora, nós temos, pessoa boa, e nós temos ainda algumas coisas assim que é bacana para a gente revelar para a turma, né? Vamos falar um pouquinho. Lá vem, bom. Não, no processo também é interessante alguns pontos, porque o Ricardo, né, para quem não sabe, aí fala uns 8 idiomas só, né? Tem a cabeça pequenininha. Ele diz isso para todos. Mas é interessante, porque ele tem uma facilidade em língua, né? E quantas vezes a gente estava com os tchecos e eles começam a falar em tcheco, né? E o Ricardo pega tudo, ele só fica traduzindo. Falou, tá assim, assado, né? E às vezes isso ajuda bastante. Eles estão falando a língua dele, coisas que eles não falariam se você soubesse. Por isso que eles voltaram pro idioma, né, original. Tomara que não traduza isso aqui, senão agora eles vão saber. Que continue sabendo que ele não escuta e não fala tcheco. E fora isso, nós andamos aí por esse mundo, né? Nós já Paraguai conhecemos inteirinho. Alemanha, República Tcheca, andamos um pouco aí. Andamos um pouco. Mas é bacana. Isso é maravilhoso. Os próximos passos de vocês hoje está voltado exatamente à linha da defesa. Essa feira que você falou que vai ser um divisor de águas. Sim. Quais são os projetos, o futuro agora, finalzinho aí, 2023 para 2024, o que vocês têm em mente aí que vai acontecer? Nós queremos sacramentar aí alguns parceiros na América Latina, já temos alguns aí em via de assinatura também de contrato. O setor de bombeiro também é um setor que a gente quer trabalhar bem, inclusive aqui no Brasil. E fora do Brasil, já começar na mineração e florestal. Aqui no Brasil, só defesa por enquanto, mas fora aí no mercado latino-americano, a gente vai com tudo. Inclusive em bombeiro, nós vamos trazer aqui um coronel, gente boníssima, amigo, daqui do Paraná, pessoal, né? Do Paraná. Show. Do comando, aguarde. Vai ser bem-vindo. Tem mais alguma posição que você queria falar alguma coisa mais interessante? Eu acho que é isso. Nós vamos trazer agora essa parte de defesa. Eu acredito que a partir do ano que vem vem a parte civil, né? Nós estamos aí com já um país na América Latina já está certo, né? Está na assinatura do contrato e vamos expandir para a Latam. Acho que tem muito trabalho para fazer. Maravilha. Tem alguma coisa para falar, Rick? Alguma coisa que você ficou... Queria agradecer aí, né, o convite. Me Imagina, sinto muito honrado aí pela... Você faz parte da casa, faz parte do time. Tem que estar aqui, tem que trazer a sua experiência. Tem que estar aqui. Me sinto honrado aí de ser entrevistado aí por pessoas tão queridas aí do meu convívio, né? E o que precisar, estou sempre às ordens. E a gente também, eu acho que você que está assistindo a gente, segue a gente nas redes sociais. Tem o projeto da Tatra, segue a Tatra. Você aí que tem uma empresa de mineração, quer conhecer, quer falar com o projeto, quer conhecer um caminhão, estamos aqui à disposição. Só mandar contato para a gente aqui que a gente encaminha para o Ricardo para ter esse contato de vocês. Eu acho que é... Pode acessar, né, o tatra.com.br. Só acessar também, tem todos os contatos ali e tudo mais. Maravilha. Pessoal, vamos saber mais da Carbon. Esse é um projeto também muito bom. É um projeto que eu creio que vai mudar o mindset aqui do Paraná e no futuro próximo do Brasil. Amém, é isso aí. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, siga-nos no TikTok, Instagram, YouTube, né, que se você está assistindo, porque nós vamos trazer muito mais conteúdos relevantes. Nós somos abençoados para abençoar. Carbon, mais uma vez, trazendo conteúdo para você.